E aí, galerinha do Cagil, aqui é o professor Rui Damasceno e a gente vai junto de mais uma aulinha toda especial, pensada em você, apesar dessa distância toda, nessa coisa meio estranha da interface. Nunca dei aulas tão balmianas na minha vida, com tanta frieza, né, com tanta fragilidade dos vínculos humanos. A gente aqui, apesar da imposição dessa fragilidade virtual, a gente tentando se conectar com vocês de maneira mais próxima, de maneira mais íntima, através das nossas aulas. Espero que esteja sendo produtivo para vocês. Mas vamos lá. Apesar do caos, hoje me cabe falar sobre a relevância filosófica da fuga subjetiva do símbolo na estética. Trocando em miúdos, vamos falar sobre os fundamentos sociofilosóficos do simbolismo, estilo de época baseado em alguns elementos já conhecidos de vocês. A gente vai ver isso no decorrer da aula, mas alguns elementos como o platonismo, o romantismo e, pasme, ali nós temos aí já o embrião daquilo que a gente vai chamar lá na frente de surrealismo, ou mesmo das primeiras vanguardas europeias, dos primeiros movimentos modernos da arte. Beleza? Vamos mergulhar então nessa lógica do simbolismo. O que é o simbolismo, né? Primeiro, o simbolismo é tudo aquilo que carrega na estética literária, artística, imagética, né, textual ou sonora, a capacidade de representar elementos a partir, a representar situações, sentimentos, contextos, ideias, pensamentos a partir de elementos simbólicos, da presença do simbólico. Né? A gente tem aí, eu trouxe para vocês O Senhor dos Anéis, né? Que é uma obra cinematográfica mística, mágica, né? Trabalha com o mundo do encanto, o mundo da fantasia e trabalha com muitos elementos simbólicos, né? Como, por exemplo, a presença do anel e a degradação de Sméagol, né? Como Sméagol se degrada como um representante de ser de consciência até chegar no representante de um ser totalmente possuído pela ganância na busca pelo anel do poder. Né? Isso é uma linguagem muito simbólica, muito representativa. O simbolismo é uma mentalidade estética, galera, que vai se apoiar, vai ter a sua alcunha principal no retorno subjetivo às ideias místicas e às ideias religiosas. As ideias apresentadas ao sentimento, né, subjetivo, abstrato, místico, mágico, religioso, emotivo, emocional, tudo isso a partir da subjetividade. É a ideia de que o real vai ser relido a partir do subjetivo. Entre o real e o natural vai sempre persistir a ideia do subjetivo, o conteúdo substrato ou o conteúdo abstrato. Tá bom? Gente boa, para começar a pensar aqui, né, na minha aula, para você entender o contexto mais amplo do que é o simbolismo, você vai precisar compreender algumas coisas. Primeiro, vamos conceituar. O que é um símbolo, gente? A palavra simbolismo vem da palavra símbolo, né? É a ideia de representar pelo símbolo, ou o hábito de representar sobre o símbolo, né? A partir do símbolo, representar ideias a partir do símbolo. Então a gente tem aqui um conceito básico do que é um símbolo. Um símbolo é a parte material, né? Uma parte que remete a um inteiro, ou seja, é uma pequena ideia. Aqui você tem vários símbolos aqui do nosso lado, né? Você tem uma ideia no lado esquerdo aqui da sua tela, você vai ter aí uma imagem com vários símbolos diferentes de religiões e de culturas filosóficas diferentes. Observe bem que todos eles são uma pequena parte que representa um inteiro. Então, o símbolo é uma parte material que carrega um significado interpretativo. Então, todo símbolo ele é uma matéria, ele é um conteúdo visual, objetivo, né, inteiro, para representar algo, né, que é maior, que é mais amplo do que o próprio símbolo. Então eu posso dizer para você que o símbolo é uma espécie de depósito de significados. Então a arte simbolista ela vai se aproveitar dessa ideia de que o símbolo é apenas um depósito e o que importa é o significado, o conteúdo. A arte, então, no simbolismo seria uma espécie de depósito perfeito de significados a serem interpretados por aqueles que olham para o símbolo e encontram nele sua determinada relevância. Então a ideia é que nós temos no símbolo sugestão de significado. Enquanto no impressionismo a gente tinha a ideia de que nós precisávamos sentir a impressão, qual era a impressão do autor, aqui no simbolismo
o autor está sugestionando o seu comportamento a interpretar de uma determinada forma, tá bom? A partir dos símbolos, da representação imagética. Ele quer que você encontre as pistas na obra. Essa é mais ou menos a ideia. Então, eu posso dizer para vocês que o símbolo nada mais é do que a representação, né, daquilo que é material. Então, daquilo que não necessariamente é material. Então, o símbolo é a materialização representativa de um conjunto de ideias. O símbolo, então, é a materialização representativa de um conjunto de ideias. Assim como a cruz representa o cristianismo, assim como o peixinho era o símbolo do cristianismo primitivo, tá bom? Assim como a cruz judaica é o símbolo do judaísmo, né? A cruz davídica, quer dizer, a estrela davídica é o símbolo do judaísmo, né? Um dos símbolos do judaísmo, né? E assim sucessivamente, você vai interpretando a partir de um conteúdo imagético, um conteúdo abstrato, um conteúdo muito mais amplo. O que é maior, a história do judaísmo ou a estrela de Davi? Obviamente, a história do judaísmo, tá bom? E assim sucessivamente, tá certo? Então, a ideia é que o símbolo é uma parte material que representa um inteiro, um todo, né? Subjetivo, abstrato. Show! O símbolo também pode ser entendido da seguinte maneira. Todo símbolo tem 3 componentes. Um signo, que é aquilo que representa, é o representante. Por exemplo, a arte é um signo. A arte é um conjunto de signos. O que é o significado? A intenção interpretativa. Eu tenho uma intenção com determinado signo. Quem emite o signo tem uma intenção. Ele espera que o outro interprete dentro de uma gama limitada de possibilidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. As pessoas que começaram a criar os códigos de comunicação. Elas têm ali um universo limitado, né, de significado. Tá bom? E por último, nós temos o significante, ou seja, o quanto aquele símbolo representa para o sujeito que o adotou como algo significante, relevante. Qual é a interpretação que ele vai dar para o que o signo significa, né? Para o significado do signo? Qual é a importância que ele vai dar para o que o signo representa, tá bom? Então é mais ou menos assim. O que é um símbolo? O símbolo é um signo, ou seja, um código. Esse código tem um significado a ser interpretado. E depois que essa interpretação é interpretada, né, a gente chega a uma conclusão do que é essa interpretação, ela ganha um significado além, ela ganha importância, ela ganha relevância. Não pense que para um religioso, né, a religião é um mero dogma, ela tem relevância pessoal, por exemplo. Né? Para quem acredita no mundo místico, pense que aquilo que representa o místico representa não apenas o significado, mas o sentido, né? Os valores daquele que aprecia aquele signo, aquele que entende o significado e aplica para ele, para si, uma relevância, né? Uma importância, interpreta de modo significativo, relevante, valoroso para aquele que interpreta o símbolo. Assim você tem aí as culturas totêmicas, por exemplo, que interpretam nos elementos da natureza elementos que correspondem à sua sobrevivência, à sua existência. Então, signos são imagens, códigos, tá? Que estão travestidos de um símbolo, tá bom? E ele tem um signo, um significado, ou seja, uma interpretação daquele código, e ele também tem uma relevância, ele tem uma dada importância, senhoras e senhores. Isso é o símbolo. No simbolismo estético, a palavra ela é apresentada para que você pense principalmente sobre como captar, como se aproximar da relação entre matéria e essência, realidade e essência. Todo símbolo tem uma essência. Tem uma realidade material, ele pode ser compreendido, ele pode ser notado, percebido, mas mais importante para o símbolo do que a existência material dele é o significado dele, a essência desse símbolo. Então, a estética simbolista, né, pensada por Jean Mouret, né, ela tem a ver mais com o conteúdo não dito, não manifesto imediatamente, mas o conteúdo das entrelinhas, os sentimentos interpretativos, a subjetividade, o jogo de emoções. O simbolismo está disposto a se identificar com o mundo interno. É uma conexão
com a alma lírica, é uma comunicação com a alma interna. Então a ideia é que os seres humanos estavam buscando, em um período de caos, né, a fuga da racionalidade pura, as meras explicações racionais. Aqui no Brasil, por exemplo, o parnasianismo causava uma espécie de estresse, né, e o simbolismo era uma espécie de fuga do estresse material. Era uma diminuição desse sentimento de objetividade material, certo? Um mergulhar nas explicações mais da alma, as explicações mais desordenadas. A ideia era, eu preciso expressar o que sinto, eu preciso comunicar isso que sinto, ainda que o que eu sinto não esteja tão organizado. Então eu comunico como o meu sonho me revela, eu comunico como os meus sentimentos me revelam, mas como os meus sentimentos são abstratos, eles não têm uma forma específica, eu quero comunicar a essência, e a essência não dá para se ver, então eu vou escolher símbolos. E esses símbolos vão carregar, para mim que sou o artista, né, a intenção da minha essência, da minha essência lírica, né, do meu comunicado lírico. Nós vamos entender um pouquinho melhor, a partir dos próximos slides, o que é o simbolismo filosoficamente, ou recebendo influência da filosofia. Vocês vão perceber que o que, na verdade, a gente está discutindo com simbolismo é como o ser humano decidiu se expressar esteticamente, né, expressar esteticamente aquilo que ele estava expressando filosoficamente, por exemplo, no existencialismo. Vamos lá? Vamos aprofundar um pouco essa discussão? Bom, eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor, aqui embaixo da minha imagem, vocês vão perceber que tem ali, ó, o idealismo, né, o simbolismo e o surrealismo. Em cima eu coloco uma expressão, um título para esse slide dizendo o simbolismo entre o real e o onírico. A palavra onírico remete a sonho, tá certo? Remete àquilo que é do mundo dos sonhos. Eu trago aqui para vocês porque a professora Patrícia vai passar um pedaço, um teaser desse filme, né? Ela passou, não sei qual foi a aula que você assistiu primeiro, né? Ela passou aí um trailer do filme Alice através do espelho, também conhecido como Alice no País das Maravilhas, né? A ideia é que esse lugar aí que Alice divaga é um lugar mágico, é um lugar cheio de representações simbólicas, onde o gato é poderoso, é místico, onde o coelho ele está preocupado com o tempo, onde o chapeleiro é maluco, onde os sentimentos de Alice são confusos, onde na verdade Alice não está lá, ela está sonhando. Ou será que ela estava? Será que a toca era real? Será que aquilo era a representatividade de uma fuga de Alice do mundo real? Né? O que simboliza a rainha de copas, o que simboliza o coelho, o que simboliza a sabedoria ou a malícia do gato, ou o que simboliza a ingenuidade de Alice, talvez a nossa ingenuidade como seres humanos. Então a ideia dessa obra, né, é pensar, fazer a gente refletir sobre como a gente pode se expressar, né, ou expressar as nossas desordens psíquicas, as nossas desordens oníricas, as nossas desordens abstratas, subjetivas. Vamos lá. Então eu coloquei para você a seguinte sequência. O simbolismo está no meio. Por quê? Ele recebe uma influência considerável do idealismo platônico. Então ele é cheio de subjetividade. Nós temos aí então o simbolismo que pega essa coisa da subjetividade romântica, do platonismo, do idealismo, e joga para dentro do mundo onírico, mas tem um compromisso existencial. É tipo assim, eu preciso dar lógica à minha existência, eu preciso construir um espaço de fuga que alivie as tensões da minha alma artística, que o meu eu lírico se comunique com o lado de fora. Eu preciso me comunicar, minha existência precisa se comunicar. E a minha existência está cheia de dores, de angústias, de perturbações, porque o século XIX foi um período ruim sociologicamente falando, socialmente falando. O surrealismo, por sua vez, é uma espécie de projeto acabado do simbolismo, porque vai tratar já da realidade com relativa, ou na verdade com enfática distopia. E o surrealismo vai estar profundamente inspirado na psicanálise, enquanto o simbolismo no existencialismo, principalmente de Heidegger e Schopenhauer. Beleza? Vamos entender um pouquinho mais disso aqui para frente? O simbolismo, então, né, segundo Bosse,
né, que é um teórico importantíssimo para a gente entender literatura, ele vai dizer o seguinte, que o simbolismo é como se fosse uma disputa entre o racional e o emocional, entre a mente racional e a mente emotiva, a mente racível e a mente irracível, a mente emotiva, a mente das emoções, né? A parte das emoções. Ele vai dizer o seguinte, que o simbolismo na Europa ele reage às correntes analíticas dos meados do século XIX, por exemplo, como o romantismo. Ele vai reagir ao romantismo a partir dessa ideia de triunfalismo do romantismo. Mas ambos os movimentos exprimem o desgosto das soluções racionalistas, meramente mecânicas. É nesse processo que se reconhece o correlato com a burguesia. A ideia aqui é tanto o romantismo quanto o simbolismo vão rejeitar a dureza racional, por exemplo, do parnasianismo, e vão propor que nós precisamos analisar determinados fenômenos. Então, a ideia é que a gente precisa ir além do empírico, além do racional. Nós precisamos agora, através da poesia, colocar uma sonda na alma do ser humano e, a partir de então, buscar lá no fundo do ser humano os fenômenos, né, que vão sustentar o lirismo do simbolismo. Então a ideia é a natureza não me é suficiente, as concepções absolutas não me são suficientes, pensar simplesmente em Deus não me é suficiente, nenhum nada é tão pouco suficiente para mim. Eu vou precisar encontrar uma maneira de equilibrar a manifestação do meu conhecimento, do meu pensamento. Então você vai entender aí que o simbolismo é uma influência europeia, né? Mas também um combate ali ao racionalismo estético exagerado, né? Como, por exemplo, na Europa, o simbolismo ganhou muito mais força do que o próprio parnasianismo. No Brasil, o parnasianismo se torna ainda um pouco mais relevante do que o simbolismo, haja vista ele falar sobre o controle, né, intelectual, e o brasileiro sempre gostou dessa coisa mais elitista, né, da separação melhor entre os mais abastados e os menos abastados, certo? Então, o que o simbolismo é uma maneira de pintar e de escrever a vida a partir de elementos místicos e mágicos. A gente tem aí o primeiro quadro ali que eu estou mostrando para vocês, né, da esquerda para a direita, o quadro do Gauguin, né, Paul Gauguin, chamado A Lua e a Terra, que são elementos místicos, sincréticos entre o pensamento afro e o pensamento do Oriente Médio, né, e o pensamento do Ocidente cristão. Do outro lado, a gente tem ali, né, a recompensa de São Sebastião, né, e na recompensa de São Sebastião, né, pintado por Eliseu Visconti, é a ideia de que a gente tem ali uma redenção de um mártir, mas você tem ali uma representatividade interessante dos elementos místicos, mágicos e religiosos, né, do simbolismo. Então, o que é o simbolismo? Um retorno às manifestações místicas, míticas e religiosas. Ok? O simbolismo, então, você não pode esquecer. Primeira informação didática, o simbolismo é um retorno do espírito humano ao mundo místico, uma tentativa de negar o exagero da racionalidade do século XIX, do positivismo do século XIX, né, da coisa cientificizada, naturalizada demais do século XIX. O simbolismo traz ali, né, uma outra frente, né, de opção à reflexão estética, né, que é a reflexão estética a partir da subjetividade e não apenas da norma gramatical, da norma artística padrão. A gente pode dizer aí que, sem dúvida alguma, o simbolismo acaba figurando ali, quase mordendo o início, né, do modernismo, dos movimentos modernistas. Então, no próximo slide, a gente vai entender essa relação, a partir do próximo slide, né, vocês perceberam aqui, até esse momento, como o simbolismo é onírico, certo? Vocês perceberam como é que a subjetividade ela provoca interpretação, tá bom? Então, eu tenho interpretação, eu posso interpretar a subjetividade humana. E isso é o simbolismo, a tentativa de traduzir em símbolos aquilo que os seres humanos, o eu lírico, né, dos artistas, estava interpretando da sua própria subjetividade.
Vamos ver aqui no próximo slide, que vocês vão entender melhor. Os seres humanos estavam, então, se relacionando com a realidade, o sonho e a estética, a partir de representações. Essa parte, a partir de representações, é o próprio simbolismo. Então, é como se eu estivesse dizendo para vocês que quando um artista simbolista escreve, ele escreve a partir da sua relação subjetiva. Ele está ali pensando, né, o mundo metafórico. Então, todo subjetivista, todo simbolista, ele faz uma reflexão sobre a existência. Ele expressa, ele comunica aquilo que é do seu modo mais interno, né? Aquilo que é do modo mais intrínseco da alma dele. Então, ele vai necessariamente, por meio de metáforas, né, refletir, né, sobre o que é o mundo, o que é o seu eu. Há uma inconsistência entre o eu que vive e o eu que pinta, o eu materializado na tela. Como, por exemplo, Van Gogh, né, que era um cara altamente frustrado com sua perspectiva de vida, com sua expectativa de vida, homem depressivo, com ideação suicida, né? No entanto, pintava um pouco das suas angústias, né? Talvez um pouco do seu olhar, ali um pouco herdeiro da tradição impressionista, né? A gente tem ali uma transição impressionismo, expressionismo, simbolismo e surrealismo, né? A gente vai ter essa mistura estética, mas motivada por um sentimento muito semelhante, que é o sentimento existencialista, é o sentimento da psicanálise, é o sentimento do eu, esse eu em conflito, né? Que o Heidegger vai mostrar, que o Kierkegaard vai mostrar, né? Que o Schopenhauer vai mostrar, principalmente Schopenhauer, porque o simbolismo ele tinha um quê mais trágico do que o próprio surrealismo, muito mais do que o próprio romantismo. Então é como se eu estivesse dizendo para você que o simbolismo pinta os símbolos do trágico, os símbolos da angústia, tá certo? O simbolismo é uma construção de metáfora. O que é uma metáfora se não um símbolo? Né? Um símbolo de ideia, a partir da ideia, para sugerir um conjunto de interpretações. Tá? Então, a gente tem aí um subjetivismo metafísico. Obviamente que subjetividade e metafísica, nesse sentido aqui, são bem sinônimos. Tá bom? Então, o o simbolismo é altamente existencialista. Ele é altamente metafórico, porque é assim que o simbolista expressa a sua maneira real, a sua maneira de realidade, para que a gente possa aí gerar as nossas próprias interpretações. O existencialismo no simbolismo é visto quando você compara Cruz e Souza com Schopenhauer. A obra Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, ela é uma clara inconsistência da alma que está presa no corpo humano. Essa ideia de alma presa no corpo humano é uma ideia platônica também. Então você vê aí as grandes semelhanças entre o pensamento simbolista, que é muito parecido com o pensamento surrealista em muitos elementos, exceto que o simbolismo, principalmente no Brasil, ele se mostra muito mais pessimista, muito mais pesaroso. Assim como Schopenhauer entendia que havia uma inconsistência na existência, né? Schopenhauer dizia que o ser humano não estava em busca da felicidade, mas que ele se realizava na própria infelicidade. Schopenhauer vai dizer que nós somos sempre insatisfeitos e que o que nos movimenta é a própria infelicidade e não necessariamente a busca pela felicidade. Essa é uma informação reveladora da filosofia existencialista de Schopenhauer. Schopenhauer vai dizer que é essa vontade que a gente tem, que a gente encontra no poema de Cruz e Souza, né? Esse dilema existencial, esse conflito incessante entre o ser e o não ser, essa reflexão sobre a dor de existir. Tá tudo junto ali, mas é separado, tá certo? A dor de existir, né? A existência humana dói, né? A gente vai ver isso agora, ó, no Cárcere das Almas. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza.
Tudo se veste de uma igual grandeza. Quando a alma, entre grilhões, as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que cheiro do céu possui as chaves, perdão, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Olha só como a perspectiva de Cruz e Souza é schopenhaueriana. Veja só, toda alma está num cárcere, ela anda presa, está num calabouço de imensidade, olhando para o lado de fora, né? É como se aquela ideia de que os olhos são a janela da alma. A alma presa num corpo sofrido, né? Olhando para o lado de fora. Que angústia! Quando a alma, entre grilhões, as liberdades, ela está ali, entre a prisão, ela consegue aspirar a liberdade, ela tem vontade dessa liberdade. Por isso ela se rasga no etéreo. É a ideia de eternidade, de uma vida que não se vive no mundo material, no mundo físico, né? No mundo do toque material, dos 5 sentidos. Por isso, Schopenhauer e Cruz e Souza estão altamente alinhados na sua perspectiva existencial. Viver é também sofrer. Enquanto se vive no corpo, se sofre. Nisso vão concordar Schopenhauer, existencialista, Cruz e Souza, existencialista no pensamento e simbolista na estética. Então a gente tem essa relação intrínseca dessa subjetividade, como eu posso dizer, existencialista dentro do simbolismo. Então o simbolismo é existencialista. Você pode compreender melhor essa ideia a partir do conceito de linguagem ou de figuras da linguagem. A linguagem aqui não necessariamente é a gramática tal como a gente conhece ou o comportamento de fala, né, que a gente conhece, mas mais do que isso, é o comportamento interno, o intrínseco que comunica a fala, né, que está sempre ali não tão claro. Então, para o pensamento simbolista, a luz é sempre uma comunicação de algo que está meio tenebroso, que está meio obscuro, que não tá na realidade patente, não está na realidade palpável, tá certo? Então a gente tem aí a imanência e a transcendência como conceitos importantes. O que é o imanente? Imanente é aquilo que é material. Transcendente é aquilo que é sobrenatural, que é metafísico, que é entre corpos, que é conexão entre corpos, né? Que é conexão entre sentimentos, entre existências. A abstração da realidade, que é quando eu pego elementos da realidade e transformo em elementos oníricos, né? Elementos místicos, misteriosos, por isso mesmo a subjetividade, sugestão simbólica, né? Que é a ideia de que o símbolo sempre sugestiona um tipo de interpretação, né? A relevância é muito importante. No simbolismo, o poeta pinta algo importante. Ele pinta algo da alma, ele pinta algo do seu querer, da sua vontade. Por isso o existencialismo, né? Contrário, por exemplo, dos parnasianos, que pintavam a estética pela estética, ou escreviam a palavra pela palavra, pelo culto à própria palavra, né? Então era uma coisa mais objetiva, mais positiva. Já no simbolismo é a alma do sujeito lírico que está ali aparecendo, se comunicando. É como se você tivesse dúvida de entender quem é o eu lírico e quem é a alma do poeta ou do artista plástico. Então, é uma linguagem feita para gerar representação e para exprimir significado, expressar significado. Você pode fazer uma leve associação do simbolismo aí com o pensamento durkheimiano no que diz respeito ao modo de suicídio egoísta, que é baseado, pautado no individualismo, né? O sujeito valoriza tanto as suas dores, né, que ele entende que a sociedade não o supre mais e ele se mata como uma atitude de punir a sociedade, né? O individualismo egoísta está presente no simbolista. Ele não pensa no que está ao redor dele, ele pensa na dor dele e em como resolver a dor dele a partir desse sentimento, tá certo? De estética. Senhoras e senhores,
e estamos terminando a nossa aula de hoje, né? Nosso encontro do simbolismo. E hoje nós vimos o simbolismo como o supra-individualismo, ou um supra-individualismo, ou seja, um super-individualismo estético, existencial, desse conflito do eu com o mundo. E aí, nesse conflito do eu com o mundo, os dois se batendo geram dores, e essas dores geram explicações estéticas, explicações artísticas, confusas como os sóis de Van Gogh, ou como os girassóis de Van Gogh, ou como a noite estrelada de Van Gogh, sempre expressando alguma espécie de dor, tá bom? Van Gogh é um dos artistas mais mal compreendidos em sua época e supervalorizados, né? E supervalorizado após sua morte. Supervalorizado não no sentido de exagerado, mas no sentido de hoje muito em conta. Eu deixo uma dica para vocês, tem um episódio de Doctor Who que está no YouTube. Eu ia colocar para vocês e acabei esquecendo, mas eu não quero deixar vocês sem essa indicação. Assistam o episódio de Doctor Who com Van Gogh, tá certo? Assistam aí, não esqueçam. O episódio de Doctor Who com Van Gogh. Dr. Who viaja no tempo e traz Van Gogh para o século XXI, para Van Gogh conhecer as galerias que tem na Holanda em homenagem a ele. Fantástico, muito legal. Então hoje nós vimos o subjetivismo do simbolismo por meio de um lirismo marcado pela rejeição às respostas meramente racionais. O simbolismo descarta o racionalismo exagerado. O simbolismo supervaloriza os sentimentos, a existência, a essência, o onírico, tá certo? É uma expressão simbólica do onírico, uma fuga das dores reais, um caminho de fuga das dores da racionalidade. Então, o simbolismo valoriza o místico como resposta, o abstrato como resposta, aquilo que não está necessariamente ordenado, mas que de alguma maneira comunica algum tipo de esperança ao sujeito de fugir dessa vida nefasta, né? Essa vida funérea, tá bom? E a gente viu que o simbolismo tem uma estreita relação com o existencialismo voluntarista de Schopenhauer, né, que é aquela filosofia da vontade. Sinto vontade, logo existo, e a minha vontade é de percorrer o caminho contra o sofrimento, é de percorrer o caminho contra as dores, mas as dores fazem parte daquilo que me impulsiona a viver. E aí o poeta simbolista, se apropriando dessa linguagem filosófica, se apropria das dores para escrever, se apropria das dores para representar suas dores em telas e cores, em tinta e palavras, né? No caso dos poetas. Então, o simbolismo é essa corrente de pensamento baseada na subjetividade onírica, né? Uma expressão do espírito existencialista crescente no século XIX, né? Uma valorização do mundo místico, uma fuga da realidade, né? Uma espécie de fuga da realidade. Espero que você tenha gostado, gente boa, dessa aulinha feita especialmente para vocês do Cagil. E não se esqueça, nós estamos terminando nossa aula, mas olha, nesse tempo de caos, vai esse velho recadinho. Gente, é sério, não perde o foco, não perca a esperança, não perca a fé. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. É nóis!